Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para você, aluno do curso de Design de Interiores que está precisando de um suporte em algum conteúdo desenvolvido no curso. Esse vídeo faz parte de uma sequência na qual falo sobre introdução ao desenho técnico / arquitetônico, ou seja, voltado para quem está começando a aprender como realizar um desenho desse tipo. Então, aqui vou falar sobre os procedimentos que devem ser realizados antes de iniciar um desenho técnico. Vou começar falando da limpeza da prancheta e de todos os materiais utilizados na realização do desenho. Falarei também de como trabalhar com diferentes tipos de prancheta e como a folha para o desenho deve ser fixada nela. O posicionamento correto que o esquadro, o escalímetro e a lapiseira devem ter no momento do desenho. Como fazer o carimbo, que é aquela parte da folha que traz toda a identificação do desenho apresentado nela. Como fazer a subdivisão de uma folha para a realização de exercícios e sobre a importância dos tipos de linha, as auxiliares que são bem fininhas, as finas que devem ser utilizadas principalmente para iniciar o desenho e aquelas que devem ser reforçadas ao final do desenho. É importante conhecer e aprender todos esses procedimentos, porque essas ações vão colaborar muito na qualidade visual do seu projeto. No vídeo, vou mostrar e explicar todas essas etapas. Então, ao trabalho! Para começarmos um desenho técnico, antes de mais nada, nós precisamos limpar todo o nosso material de desenho. Precisamos limpar o tampo da prancheta, a régua paralela ou a régua T, se você estiver usando ela, o nosso escalímetro, jogo de esquadros. Essa limpeza é importante para que a folha fique bem fixada no tampo da prancheta, porque se tiver alguma poeirinha, alguma oleosidade na prancheta, lembrando que a nossa pele tem uma oleosidade natural, isso vai prejudicar a fixação da fita crepe no tampo da prancheta. Então você vai fixar a folha colando com a fita crepe, só que com o passar do tempo, conforme movimenta a régua, acaba descolando essa folha. E isso é algo que a gente não quer, porque é muito improdutivo. Por isso a importância da limpeza do tampo da prancheta. E é importante limpar a régua paralela, a régua T ou o jogo de esquadros, porque esses materiais vão ficar deslizando em cima da folha. E se eles estiverem sujos, com resquício de grafite ou algum outro material que você tenha utilizado, isso pode manchar sua folha. E também não deve. A folha de desenho, ela deve ficar mais limpa possível. Ao término do trabalho, tem que verificar um bom traçado, uma boa qualidade na folha e a limpeza também é muito importante. Vamos um pouco no tecido e vamos limpando. Limpamos o nosso jogo de esquadros nos dois lados deles. Borrifar um pouquinho mais de álcool. Limpamos o nosso escalímetro nos três lados que ele tem. No caso da régua T, fica fácil também sua limpeza nos dois lados, onde tem um acrílico. Na parte de baixo, que vai ficar em contato com a folha de desenho. Se você tiver uma prancheta com régua paralela, tem que limpar tanto a parte de cima dela, como a parte de baixo. Mas muito cuidado nesse momento, porque a régua, ela deve trabalhar somente deslizando sobre a prancheta. Nós nunca devemos levantar. Então,
nesse momento da limpeza a gente precisa levantar, mas que isso seja feito com muito cuidado. Então a gente levanta um pouquinho, encaixa o pano por baixo, desliza ele embaixo da régua, aí a gente aproveita para limpar um pouquinho mais, que é onde pode ter o resquício de grafite. Então agora que a régua já está limpa, posicionamos ela aqui na parte de cima, já vou limpar a prancheta aqui em cima, posicionamos ela na parte de cima, e agora que eu já posso até borrifar o álcool direto na prancheta mesmo, porque é uma área maior, assim vai facilitar. Olha, parecia que o material estava limpo, mas não estava, sempre tem uma sujeirinha ali escondida. Então com a parte limpa do pano, vou limpar todo o tampo da prancheta. E é importante também manter o tampo da prancheta sempre limpo, porque se você deixar acumular aquela sujeira, ficar difícil de tirar, grafite ou algum outro tipo de caneta, vai ser difícil tirar essa sujeira, digamos assim, mais encardida, utilizando apenas álcool. E aí provavelmente você vai sentir a necessidade de passar algum outro produto, como Veja, por exemplo. Só que esse tipo de produto, ele vai ser eficiente para tirar aquela mancha de grafite, só que vai deixar o tampo gorduroso, oleoso, como eu já tinha comentado. E isso é péssimo para a fixação da fita crepe. Então, procure manter o seu material limpo sempre com álcool. Então, sujou, já limpa, né? Terminou de fazer um projeto, terminou de fazer um trabalho, já limpa e guarda seu material limpo. Ou, a cada vez que for começar a trabalhar com o seu material, limpa. E agora sim, estamos, né, com o nosso material pronto para trabalhar. Então, como já disse, a limpeza da sua prancheta e do seu material de desenho é fundamental, seja qual for o tipo de prancheta que você vai utilizar. Aqui, como eu já mostrei, nós temos a prancheta com a régua paralela. Ela é muito interessante, muito prática, porque ela já fica ali, né? Você só desliza sobre a prancheta, a hora que você posicionou no ponto que você queria, você tem as suas mãos livres para fazer o traçado. Mas se você não tiver esse sistema de prancheta com régua paralela, também existe a régua T. Como que funciona essa régua? Você pode usar qualquer mesa que você estiver na sua casa com um tampo regular, liso, né? Ele não pode ter nenhuma ondulação, senão não vai ser possível realizar o seu desenho. Então, um tampo bem lisinho de qualquer mesa que você tiver na sua casa e que a lateral também seja reta. A lateral também tem que ser retinha, não pode ser curvo. Por quê? Porque você vai posicionar essa parte, né? Ela tem o nome de régua T, por conta do seu formato. E essa parte de plástico, essa parte cinza, você vai encaixar na lateral do tampo da sua mesa, que você tiver na sua casa. E vai posicionando da mesma maneira que a régua paralela, para realizar as linhas horizontais e para apoiar o esquadro para realizar as linhas verticais. Ela não é tão prática como a régua paralela, porque depois que você posiciona ela no ponto que você quer, você tem que ficar com uma mão segurando a régua e só vai ter a outra livre para desenhar. Se tiver que segurar a régua e o esquadro, então vai ter que fazer, né, toda essa manobra com uma mão só e a outra com a lapiseira. Caso você não tenha nem a prancheta com a régua paralela, nem a régua T para trabalhar, também é possível criar um outro tipo de prancheta mais portátil, como essa daqui. Eu já tinha essa chapa de acrílico no tamanho A3 e essa régua de acrílico de 40 centímetros. Com um prego aquecido ali no fogo da chama do fogão, fui aquecendo esse prego, né, com todo cuidado, segurando com alicate, e consegui perfurar tanto a régua quanto essa chapa de acrílico para depois encaixar esses parafusos com essas borboletas. Então, dessa maneira fica fácil se eu quiser soltar essa régua para fixar a folha embaixo dela e depois prendo novamente, só girando essa borboleta. São materiais baratos que a gente encontra em qualquer loja de materiais, assim, de ferramentas, de materiais para construção, parafusos.
E você pode trabalhar, né? Se você não tiver acrílico, pode ser qualquer outro material, MDF, fórmica, revestido com fórmica, como é o tampo aqui da prancheta, o que você tiver. O importante é que seja bem liso. E você pode trabalhar com ele assim na horizontal, né? Só apoiando em cima de uma mesa. Agora fica muito mais cômodo quando a gente trabalha com o tampo da prancheta quando ele está inclinado, né? Com essa inclinação voltada para nós. É muito mais fácil. Então também na loja de materiais de construção comprei essas duas mãos francesas. Eu já tinha essa chapinha de MDF, só pintei de preto, fixei também com essas borboletas, coloquei um parafuso com acabamento de plástico que eu já tinha aqui na minha casa e consigo colocar esse tampo e ter uma inclinação bem interessante. Ficou uma prancheta pequena, portátil, leve, que eu posso colocar em cima de qualquer mesa de trabalho e ficou muito útil também. Então, a ideia qual que é? Criatividade. Tem que ter criatividade para solucionar o problema se você não tem já uma prancheta como essa, que é profissional, né? Que foi feita exatamente para isso. Então, se você não tem esse tipo de prancheta, solte a sua criatividade para improvisar algum outro tipo que permita que você realize os seus desenhos. Então, seja qual for o modelo da sua prancheta, o importante é que a gente tenha essa régua, seja paralela, a T ou essa fixa. Por quê? Porque quando a gente tem a régua paralela, ela já está pronta para fazer as linhas horizontais. E apoiando o esquadro, a base dele totalmente apoiado, na parte superior da régua, nós conseguimos fazer as linhas verticais. Isso tanto na régua paralela como na régua T, vai ter a mesma função. A régua já está pronta para as linhas horizontais e nas verticais nós trabalhamos com o esquadro apoiado nela. E nessa pranchetinha, que tem a sua régua fixa, nós também vamos conseguir trabalhar de uma maneira correta, só que vai dar um pouquinho mais de trabalho. Por quê? Quando eu precisar de uma linha vertical, também apoio a base do esquadro nessa régua fixa e tenho a linha vertical. E quando eu precisar de uma linha horizontal, já que essa régua está fixa, ela não vai ter como se movimentar em cima da sua folha. Aí vamos ter que usar um outro esquadro apoiado nesse primeiro e com isso nós teremos as nossas linhas horizontais. Então dá um pouquinho mais de trabalho, mas é totalmente possível trabalhar com essa pranchetinha que tem a sua régua fixa também. E para manter a limpeza da folha enquanto você está realizando o seu desenho, é muito útil essa ferramenta, que tem o nome de bigode, que nada mais é esse cabo de madeira com esses pelinhos aqui, que são cerdas naturais, uma espécie de vassourinha, que depois que você utilizou a borracha, fica aquele farelinho. Eu até brinco que tem que ter o tique nervoso. Apagou, automaticamente já vem com esse bigode. E olha, se for uma folha tamanho A3, 2 passadas você já limpa toda a sua folha, acaba sendo muito útil. Se você não encontrar o bigode para comprar, pode ser até aquele pincel que o pintor utiliza para pintar a parede. A única coisa é que ele vai ser mais estreito, né? Por mais largo que seja, ainda é mais estreito que o bigode. E aí o inconveniente só é que você vai ter que passar, né? Talvez 4, 5 vezes para limpar toda a sua folha. O importante é que seja cerdas naturais, macias, não pode ser uma vassourinha, um pincel com cerda artificial, aquela de plástico, porque ela vai ser muito dura e vai poder arranhar o seu desenho, arranhar a sua folha. E também isso é melhor evitar. Então, para manter a limpeza da folha, tenha sempre esse bigode ali, à sua mão, para enquanto está trabalhando, tá usando ele. Agora vamos ver como a gente deve fixar a folha para desenho na prancheta. Em primeiro lugar, tirar a folha com muito cuidado do bloco, porque ele vem colado, né, do lado esquerdo da folha. Então você segura a folha e o bloco e vai puxando com cuidado para não rasgar a beiradinha da sua folha. Lembrando que aqui a gente vai usar uma folha tamanho A3, porque esse tamanho de folha já é interessante para realizar a maioria dos projetos de interiores.
nós já vamos comprar essa folha com margem, porque o valor só fica um pouquinho mais elevado do que uma folha sem margem e acaba sendo muito mais prático no dia a dia, economiza bastante tempo não tendo que fazer essa margem. Então a gente já compra uma folha A3 com margem e percebam que ela tem margens menores na parte superior, na parte inferior e na lateral direita. Na lateral esquerda, a margem é um pouquinho maior. Por quê? Porque na hora de encadernar, ou mesmo como estava ali, fixada no bloco, essa fixação acontece do lado esquerdo da folha. Então, se colocar uma canaleta ou um espiral, não perde, né? Para encadernar todo o seu projeto, não invade a área do desenho. Por isso que a margem maior fica sempre do lado esquerdo. Para que a gente possa alinhar e ajustar a nossa folha na prancheta, a primeira coisa que você tem que ver, caso seja uma prancheta grande e não aquela pequenininha que é exatamente o tamanho da folha 3, mas caso você tenha uma prancheta ou uma mesa maior, você tem que ver em que altura que você posiciona essa folha que vai ficar mais confortável para você trabalhar. Então, lembrando que eu estou gravando aqui como se você estivesse sentado olhando para a folha. Então, você tem que ver em que altura que essa folha vai ficar mais confortável para você desenhar, para que você não tenha que ficar muito curvado, não tenha que se esticar. Depois que você definiu qual que é essa altura mais confortável, a gente vai utilizar a parte de cima da régua paralela, colocar a beiradinha da folha embaixo dela e alinhar a linha que já temos aqui da margem pronta com a régua paralela. Então, esse momento é com muito cuidado, muita atenção, observar direitinho para que elas fiquem bem alinhadas. Quando estiver assim, você já pode deixar reservado 4 pedacinhos de fita crepe. Mais ou menos uns 2,5 cm cada um, não precisa medir, né? No olho mesmo. E também não é para usar a boquinha, né? O dentinho para cortar a fita crepe e não precisa ter o trabalho de usar uma tesoura para isso. Ela corta, olha, com a ponta dos dedos mesmo. Separa 4 pedacinhos de fita crepe e deixa na parte de cima da prancheta. Não deixa na lateral, porque você vai ter que correr a régua na hora de terminar de fixar essa folha. Pronto. Esse primeiro pedacinho eu já vou usar. Então, confiro o alinhamento, está tudo certo? Seguro a folha aqui no meio e aliso para esse canto. Fixo. Coloco a fita crepe assim na diagonal, só na pontinha da folha. Aliso a folha para o outro lado. Tiro a régua paralela e já colo o outro cantinho na diagonal. Quando a gente fixa uma folha na prancheta, tem que ter 2 cuidados. Uma, que a folha fique alinhada com a régua que você tem, seja ela paralela, a régua T ou a régua fixa, e evitar que a folha fique solta, que fique abaloada. Isso também não pode. Então, agora, sempre alisando a folha, aliso e colo outro cantinho com a fita crepe na diagonal. E concluo nesse cantinho. E muito cuidado, porque a fita crepe nunca deve invadir a área que nós temos da folha depois da margem, porque essa área tem que ficar exclusiva já, reservada para o desenho. Não pode ter a fita crepe que pode atrapalhar o desenho. Terminei de colar os 4 cantinhos. Sempre que a gente vai movimentar a régua paralela ou a régua T, depois que já está com a folha colada, quando chega nessa parte próxima à folha, levanta um pouquinho a beiradinha da régua para evitar que ela rasgue a folha. Levantou, pronto, já está por cima da folha, agora é só deslizar, sem nenhum problema, não corre mais o risco de rasgar a folha. E verifica, tanto faz na margem de cima ou na margem de baixo, se a régua está bem alinhada com a sua margem.
Se tiver, então agora sim você está pronto para começar a realizar o seu desenho técnico. Agora eu vou mostrar qual que é o posicionamento que esse material tem que ter na sua prancheta ou na sua mesa de trabalho enquanto você realiza o seu desenho. É importante deixar a sua área de trabalho livre de qualquer objeto desnecessário, ou seja, evite deixar o celular ou qualquer outro objeto que não seja imprescindível para o desenho próximo da folha, principalmente se você estiver trabalhando com a régua paralela ou com a régua T, que você precisa deslizar constantemente na realização do trabalho e essa área ao lado tem que estar livre, senão sempre vai estar enroscando em algum objeto. Então deixa ali na área da prancheta apenas o esquadro, que é imprescindível, um só, se você estiver trabalhando com a régua paralela ou a régua T. Lembrando que se você estiver trabalhando com aquela régua, com aquela prancheta que tem a régua fixa, então obrigatoriamente tem que trabalhar sempre com os dois esquadros. Deixe também ali perto o seu escalímetro, a lapiseira que você vai começar o seu desenho e uma borracha. E para manter a folha sempre limpa, o seu bigode, também deixa ali à mão. Agora, em relação ao posicionamento do esquadro, como eu já comentei, nós vamos encostar toda a sua base na régua paralela para que a gente possa realizar as linhas verticais. Se você é destro, ou seja, se você desenha com a mão direita, o biquinho dele deve ficar à sua direita também. Por quê? Porque você posiciona o esquadro, inclina a sua cabeça um pouquinho para a esquerda e assim você consegue enxergar a linha que você vai fazer. Se você deixar o biquinho para o outro lado, a sombra do esquadro natural que ele vai fazer vai impedir que você consiga enxergar a linha que você está fazendo. Se você é canhoto, então é o contrário, deixa o biquinho do esquadro à sua esquerda. Outro detalhe muito importante é a claridade. Se você tiver uma claridade que vem por cima, tudo bem, tanto faz se você é destro ou se você é canhoto. Mas se você tem uma fonte luminosa que vem pela lateral, por exemplo, uma janela, se você vai trabalhar durante o dia e entra aquela claridade natural que é muito boa, então o indicado é que se você é destro, que essa claridade venha do lado esquerdo. E se você é canhoto, que essa claridade venha da direita, porque essa área luminosa para mim é mais interessante se eu sou destra. Eu estou enxergando bem aqui o que eu estou desenhando. E se for canhoto, o contrário. Outro detalhe muito importante é que quando a gente não trabalha com uma prancheta, ou com uma régua T, ou com um jogo de esquadros, como expliquei, qual que era aquele truque que a gente dava para tentar fazer uma linha reta? A gente pegava ali a nossa régua, media de um lado, media do outro e depois posicionava a régua para tentar acertar ali e essa linha ficar mais retinha. Isso quando a gente não tem prancheta. A prancheta ela vem justamente para facilitar isso, ou seja, aquilo que eu medir de um lado, eu tenho essa referência, eu tenho essa medida marcada e com a régua paralela, ela traz isso retinho. Eu não preciso me preocupar, eu nunca preciso medir nos dois pontos. Eu meço em um só, porque ou a régua paralela, ou a régua T, ou o jogo de esquadros na régua fixa, vai fazer com que essa linha fique reta, agilizando muito mais o nosso trabalho. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o posicionamento que nós temos que ter com a lapiseira na hora do desenho. Se eu deixo a lapiseira inclinada, eu vou gastar sua pontinha de uma maneira irregular. Isso aqui vai acabar ficando chanfrado. E se eu coloco a lapiseira na prancheta e pego novamente para trabalhar, dificilmente eu vou acertar a mesma inclinação. E aí eu vou ter uma outra espessura do grafite, isso não é interessante. Para evitar isso, nós devemos trabalhar sempre com a lapiseira perpendicular à folha. Ela tem que estar ali retinha no ângulo de 90 graus,
para que eu possa realizar todo o meu desenho mantendo o diâmetro original da lapiseira, ou seja, se ela é 0,7, vai ter um diâmetro 0,7, se é 0,5, 0,5, 0,9, 0,9 e assim por diante. Tem alguns profissionais que falam, não, você até pode trabalhar com a sua lapiseira inclinada, contanto que ao fazer o traço, você ao mesmo tempo gire a sua lapiseira. Assim você vai gastar a sua ponta sempre de uma maneira uniforme. Sim, isso também dá certo, mas eu imagino que para quem está começando, puxar, né, ter atenção com tudo que tem que fazer e ainda girar a lapiseira pode ser um pouquinho mais complexo. Por isso que eu indico mantê-la na vertical. Assim, eu acredito que seja mais prático e vai manter sempre o diâmetro da sua ponta. Uma folha, ela deve sempre ter o seu carimbo ou legenda. Eu prefiro chamar de carimbo essa parte da folha, porque legenda eu prefiro chamar quando a gente tem um símbolo, uma cor que ela tem alguma informação. Então, se eu insiro algum símbolo no meu projeto, eu escrevo ali legenda, desenho, repito, né, o desenho daquele símbolo e explico na frente a que ele se refere. Por isso que essa parte do projeto, da folha, que a gente normalmente posiciona no canto inferior direito, eu prefiro chamar de carimbo. Esse carimbo, para que ele serve? Nele vão constar as informações básicas do projeto, o nome de quem está projetando, a data, a escala, o número da folha, que tipo de desenho que está naquela folha e outras informações, como o nome do cliente ou se você está estudando a instituição de ensino. Esse carimbo ele pode ser padrão da instituição de ensino que você estuda, ou do escritório que você trabalha, ou daquele que você vai criar como profissional. Também existe o carimbo padrão da prefeitura, que tem a sua norma, que isso também é interessante verificar de acordo com o município que você vai realizar o projeto. Então existem diversos tipos de carimbo. O que eu vou trabalhar aqui, ele tem 178 milímetros de largura e 21 milímetros de altura. Vou precisar pegar uma régua de centímetros para desenhar esse carimbo que está em milímetros? Não. Lembrando que no lado do nosso escalímetro, na escala 1 para 100, é a mesma coisa que a nossa régua de centímetros. Então, quando eu preciso trabalhar em centímetros ou milímetros, basta usar o escalímetro na escala 1 para 100. Na altura do carimbo, nós temos 21 milímetros. Então, 0, 10 milímetros, 20 milímetros e mais um. Já que aqui estamos evoluindo a cada 1 milímetro. Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Esse risquinho maior entre o 0 e o 1. Depois, 6, 7, 8, 9, 10. Onde está considerando 1 metro, nesse caso, vou considerar como 10 milímetros. 11, 12, 13, 14, 15, o risquinho maior entre 1 e 2, 16, 17, 18, 19, 20 milímetros e mais um risquinho, 21 milímetros. Essa altura é a total, depois nós vamos subdividir a cada 7 milímetros. Então 0, 5, que é o risquinho maior entre o 0 e 1, e mais 2 risquinhos, então 5, 6, 7 milímetros. Essa vai ser a altura de cada linha do nosso carimbo. Na escala para 100, quando nós consideramos ela como se fosse a nossa régua comum de centímetros, então a gente tem 0, 1 centímetro, ao invés de considerar 1 metro, 2, 3 e assim por diante. Se for milímetros, 0, 5 milímetros, 10, 20, 30 milímetros, 40, 50 e assim por diante. E nós também podemos observar que ela está evoluindo a cada 1 milímetro. Então, nós temos 0, 1, 2, 3, 4, 5 milímetros, 6, 7, 8, 9,
10 milímetros. E assim nós vamos até chegar aqui. Considerando como milímetros, 170, 175, 176, 177, 178 milímetros. Então, a largura total do meu carimbo vai ser essa medida aqui, 178 milímetros. Começamos a desenhar o carimbo marcando a sua largura. Então, encontra lá os 178 milímetros. O importante é que a lateral do carimbo já vai ser a margem do lado direito da folha. E a parte de baixo do carimbo já vai ser a margem inferior da folha. Nós vamos utilizar essas duas margens, elas já vão fazer parte do nosso carimbo. Então, eu só preciso medir 178 milímetros. E importante, eu nunca devo medir, anotar uma medida com o escalímetro solto. Eu devo apoiá-lo ou na régua paralela, no caso aqui, como eu vou fazer uma medida horizontal. Se eu for realizar uma medida na vertical, então coloco o esquadro e apoio o escalímetro no esquadro. Ou uma outra opção é alinhar o meu escalímetro com as linhas que eu já tiver no desenho. Nesse caso, eu só tenho as linhas da margem, então posso também alinhar o meu escalímetro com as linhas da margem da folha. Isso também é possível. Onde tiver o 178, eu vou deixar esse risquinho alinhado com essa linha da margem direita. E ali no zero, a gente nunca deve marcar com uma bolinha a nossa medida. A gente faz um risquinho que prolongue onde está sendo indicado o número que nós desejamos. Nesse caso é o zero. Então, a gente faz um risco leve, prolongando o que a gente tem no escalímetro. Vou posicionar aqui, encontrar 178, o risquinho do 178 alinhado com a linha da margem. E onde eu tenho zero, eu só prolongo uma linha. Provavelmente vocês não vão conseguir enxergar, porque eu devo fazer essa linha suave, para não ficar muito marcado na minha folha. Depois que eu tenho essa indicação, posiciono o meu esquadro, verificando se a sua base está toda apoiada. Essa parte vazada no esquadro é para facilitar o seu manuseio. Por aqui a gente pode segurar, puxar, então fica mais fácil para trabalhar segurando o esquadro por essa parte vazada. Posicionei, agora eu vou riscar com a minha lapiseira na folha. E qual parte da minha lapiseira deve encostar no esquadro? Nunca o grafite. O que deve encostar no esquadro é a minha ponta metálica, por isso que eu tenho que trabalhar com lapiseira técnica, que tem essa pontinha metálica. Não a parte cônica, mas essa parte que está alinhada com o grafite. Posiciono essa parte metálica, verifico. Para isso, eu tenho que dar uma distância. Eu nunca vou deixar o esquadro exatamente em cima da linha que eu quero fazer. Eu preciso de uma distância, que é essa distância que eu tenho na ponta metálica da lapiseira. E risco. Eu posso riscar de cima para baixo, de baixo para cima. A única coisa que nós devemos perceber é que a gente tem que ter uma sensação de que nós estamos puxando a lapiseira e nunca empurrando, porque dessa maneira acaba marcando a folha. Faço uma linha que sobre. Eu não preciso ainda me preocupar com a altura do carimbo, eu ainda vou medir isso. Então, no desenho técnico, a gente sempre faz uma linha que sobra, para depois, a hora que eu tiver certeza qual que é a altura de 21, eu apago o que estiver sobrando. Já marquei a largura do carimbo, agora vou marcar a altura do carimbo. Nesse momento é mais fácil eu posicionar o risquinho do zero com a margem inferior. Busco aqui 20 milímetros, 21 milímetros e faço um risquinho que prolongue essa medida de 21 milímetros. E agora trabalho com
a régua paralela. Deslizo ela até esse ponto onde eu tenho essa medida, posiciono a minha lapiseira e faço esse traçado. O que sobrou, eu posso deixar para apagar no final, mas vou apagar agora só para que vocês possam perceber. Então, eu apago com uma borracha plástica, essa que vem no corpinho de caneta acaba sendo mais prática, e imediatamente já limpo, tiro todo esse farelinho de borracha da minha folha com o bigode. Agora que eu já tenho a largura e a altura total do meu carimbo definida, vou subdividir a altura do meu carimbo. Vou posicionar novamente o meu escalímetro alinhado com a margem lateral direita. A margem inferior está alinhada com o risquinho do zero do escalímetro e busco 5, 6, 7 milímetros. Posso, né? 7, 7 são 14, posso fazer a próxima marca no 14. Ou se eu não quiser fazer conta, eu reposiciono o zero nesse risquinho que eu fiz e marco 7 novamente. E já tenho o meu carimbo dividido na altura. Vou traçar onde eu fiz essas marcas. Bem suave sempre. E já tenho meu carimbo dividido em 3 linhas. Agora eu vou fazer a primeira coluna do carimbo. A primeira coluna tem 20 milímetros. Então, vou usar agora o meu escalímetro na horizontal, alinhar o risquinho do zero com a lateral do meu carimbo e marco nos 20 milímetros. As próximas 3 colunas têm 46 milímetros cada uma, então já vou aproveitar e fazer essa divisão também. 45, 46, reposiciono, 45, 46, reposiciono, 45, cheguei no 6, e o que deve sobrar aqui no carimbo, a última coluna com 20 milímetros. No nosso carimbo, a primeira coluna, ela vai passar pelas 3 linhas. Já as 3 colunas do meio, elas só atravessam a primeira linha. Então, ter atenção nesse momento para não fazer linhas desnecessárias. E a última coluna, novamente, atravessa as 3 linhas. Já tenho a divisão do meu carimbo. A única parte agora que eu preciso apagar é essa linha. Aqui, nós não precisamos dessa linha, vai ser um espaço duplo nessa primeira coluna. Apago. E imediatamente já uso o meu bigode para tirar todo esse farelinho de borracha da prancheta. Agora eu vou subdividir a altura de cada linha do meu carimbo, porque o texto que eu vou escrever nessas linhas deve ficar no meio desses espaços, nunca apoiado em cima dessas linhas. Se eu tenho 7 milímetros na altura desse espaço, eu vou deixar livre 2 milímetros em cima, 2 milímetros embaixo e vai me restar 3 milímetros para o texto. Posiciono novamente meu escalímetro na margem lateral direita. Na altura da primeira linha, então eu marco 2 milímetros, mais 2 milímetros. No segundo espaço também 2 milímetros, 2 milímetros.
e no terceiro espaço. Essas linhas serão auxiliares, ou seja, elas devem ser extremamente finas e suaves, não ao ponto de se tornarem visíveis, porque assim não serão úteis para você, mas elas não podem aparecer muito no final do desenho. Então, eu vou riscar agora cada marcação que eu fiz de uma maneira bem suave, só o suficiente para ser a minha referência na hora de escrever o texto. Talvez nem dê para mostrar aí no vídeo, mas a ideia é essa mesmo, que ela fique quase imperceptível. Mas aqui de pertinho eu consigo enxergar, ela vai ser útil. Nesse primeiro espaço, o texto deverá aparecer um pouquinho maior. Nós também vamos ter 2 milímetros em cima, 2 milímetros embaixo, mas vamos ter 4 milímetros para cada linha de texto, ao invés de apenas 3 milímetros. Então, essa divisão de 2 milímetros da parte de cima, nós podemos prolongar. De 2 milímetros na parte de baixo também podemos prolongar e incluir 4 milímetros. De baixo para cima dessa divisão que eu acabei de fazer e de cima para baixo, 4 milímetros. Aqui nós vamos então ter duas linhas de texto um pouquinho maior para dar um pouco mais de destaque na informação que vai ficar nesse espaço. O nosso carimbo agora está pronto, com todas suas linhas e colunas, pronto para receber o texto. Por se tratar de um carimbo institucional, aqui a gente vai ter o espaço reservado para a instituição e a escola, o nome do curso, a turma. Aqui esse espaço fica reservado para o visto e menção do professor que for corrigir o trabalho, a data, a escala do desenho e o número da folha. Nessa linha, a gente vai colocar o assunto, ou seja, que desenho está constando nessa folha. E nessa daqui vai o nome do aluno. Quando eu digo assunto e quando eu digo nome, não precisa escrever nome, 2 pontos e colocar o seu nome. Pode colocar direto, no meu caso seria Fernanda, já coloco direto. E é aconselhável sempre colocar o nome completo, então Fernanda Ros Fagundes. Aqui o assunto não precisa colocar assunto 2 pontos. Se for um exercício com escalas, já pode escrever direto, exercício com escalas. Quando for colocar a data, também sempre é importante colocar dia, mês e ano. Depois que preencher o carimbo com todo o texto necessário, para que ele tenha um resultado estético melhor, para que ele fique aparentemente mais interessante, nós devemos reforçar as linhas finais do carimbo, para principalmente deixar aquelas linhas auxiliares mais suaves. Mas a gente deve reforçar um desenho só depois que toda a folha estiver pronta. Por quê? Eu não devo reforçar parte por parte de um desenho, porque quando eu reforço, eu deixo mais grafite na folha. Se eu ainda estou realizando o desenho naquela folha, eu ainda vou continuar deslizando o esquadro ou a régua paralela em cima da folha. E se eu tenho mais grafite na folha, é muito mais chance de sujar a mesma. Por isso que a gente só deve reforçar tanto o carimbo como o desenho quando o projeto, quando esse trabalho estiver concluído. Como eu já disse, profissionalmente cada um pode criar o seu modelo de carimbo, mas é interessante que ele não ultrapasse a largura de 178 milímetros. Por quê? Porque nós somamos 178 milímetros da largura do carimbo, 7 milímetros
da margem que nós temos aqui, da lateral direita, mais 25 milímetros da margem lateral esquerda. Somando essas três medidas, 25 com 178,7, nós vamos ter o total de 210 milímetros. E essa medida é o que? É a medida da largura de uma folha A4 no sentido retrato. Por que isso é importante? Porque se eu precisar encadernar o projeto que eu tenho nessa folha, eu vou dobrar alinhado nessa lateral esquerda do carimbo, de uma maneira que ela fique encostada nessa margem esquerda também. Então, o que vai ficar aparente é 7 milímetros, 178 e 25 da margem esquerda. Ou seja, eu vou ter uma folha dobrada, uma folha A3, A2, A1, seja qual for a sua medida, de uma maneira que ela tenha no máximo a largura de uma folha A4, para incluir em um projeto de prefeitura ou encadernar com qualquer outro documento que esteja nesse tamanho de folha. A parte de cima, se for uma folha maior que a A3, no caso da A3 não é necessário, porque ela tem exatamente a mesma altura da A4, mas se for uma folha maior que a A3, A2 ou A1, eu também dobro a parte de cima para que ela mantenha tanto na largura como na altura o tamanho de uma folha A4. Para a realização de exercícios de desenho técnico nas folhas, muitas vezes nós precisamos subdividi-las em espaços para poder trabalhar um exercício em cada espaço dela. Então, quando for solicitado, divida a sua folha em 3 colunas, essa divisão será na vertical. Com isso, eu vou ter uma coluna à esquerda, uma no meio e uma à direita. Qual medida? A medida você tem que verificar na sua folha quanto que ela tem de margem a margem, porque isso pode variar um pouquinho de acordo com cada fabricante de papel. Então vocês podem perceber que de acordo com o fabricante tem só essa linha da margem e já o final da folha. Tem outros fabricantes que fornecem a linha da margem e mais uma que seria a distância desses 7 milímetros e deixa um espaço para depois você cortar a folha quando o seu projeto estiver pronto. Então, quando for solicitado dividir em colunas ou linhas, você deve verificar qual que é exatamente o tamanho da sua folha e aí fazer essa divisão. Por exemplo, essa folha que eu estou trabalhando, na escala 1 para 100, considerando que eu estou trabalhando em centímetros ou milímetros, eu tenho 30 centímetros, 38,8 centímetros. Agora, com uma calculadora simples mesmo, faço essa continha, 38,8 dividido por 3, igual 12,93. Vou medir aqui. O que eu tenho? Eu tenho 12,90, depois eu já pulo para 13. Então, é algo um pouquinho depois do risquinho que indica 12,90. Marco novamente, 12 e um pouquinho depois do 90 e sobra a mesma largura na última coluna. Posso, na altura do carimbo, prolongar essa linha até o final. Então, eu vou começar a subdividir a minha folha sempre da altura do carimbo para cima. Agora é melhor usar o outro esquadro para não ter que emendar as minhas linhas. E já subdivido o meu carimbo em 3 colunas. Se eu precisar dividir em 3 alturas, a mesma coisa. Verifico qual é a altura que eu tenho na minha folha, acima do carimbo.
Faço a continha, dividindo em 3 partes e traço. Pronto, agora já tenho a minha folha dividida em 3 colunas e 3 linhas. Se for necessário 2 linhas, pegue essa altura e só divide em 2 partes. Mede e traça a linha dividindo. 2 colunas, metade, 4 colunas, é só verificar qual é a medida da sua folha e dividir pelo número de colunas e linhas necessárias. Essa é a folha com as linhas da maneira que eu falei. No início tem que ser com traçado bem suave. Eu não vou concluir aqui nenhum exercício, vou só deixar a divisão desses espaços e o carimbo semi-preenchido. E vou reforçar as linhas dessa folha da maneira como está, né, mesmo sem ter nenhum exercício realizado, só para que você possa perceber a diferença de um traçado fino e de um traçado reforçado, que é como deve estar no final do desenho. Quando concluir o desenho na folha ou o projeto, reforçar as linhas que são devidas, não todas. Lembrando também que existe uma hierarquia para reforçar as linhas. Algumas devem ser mais grossas, outras médias e algumas se manterem finas. Mas no caso de uma divisão de folha para exercício e carimbo, é interessante que essas linhas sejam reforçadas, como podemos observar nessa imagem. E se você ainda ficou com alguma dúvida sobre como utilizar as lapiseiras para conseguir as diferentes espessuras que as linhas devem ter em um desenho técnico, assista o vídeo no qual falo exclusivamente sobre as lapiseiras, explicando quais são os tipos e como utilizá-las para a realização do desenho.